Three, two, one. Olá, piás e gurias! Meu nome é Danilo Ferreira e sejam todos bem-vindos no canal Paraná em Cena. E hoje no Paraná em Cena, entrevista 7ª edição. Nós vamos conversar com ele, que é delegado da Polícia Civil, combatente contra o crime, se autodenomina delegado xerifão, é um empreendedor e é candidato a deputado estadual pelo União Brasil. Tem o slogan que bandido bom é bandido preso. Sabe com quem que a gente vai falar hoje? Vamos conversar com o delegado Tito Barrichello. Seja bem-vindo, delegado. Olá, delegado. Boa noite, tudo bem? Danilo, tranquilo, meu irmão? Tudo ótimo, prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é o meu escritóriozinho. Ah, sim. Aqui o meu gato que tá ali. Meu filho daqui a pouco passa por aqui. Aqui é um quadro, né? Mania de professor é ter quadro. Sim. Aí os livros, ó, bastante. Bacana. Tem que estudar, né? Não pode parar de ler, de se atualizar, de estudar. Capacete da minha moto lá atrás. É, isso aí. Eu vou adotar no meio o meu chapéu daí, tá, Danilo? Ué, é sua marca registrada. É minha marca registrada. E olha o que vai ter pra você aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai. Tem uma surpresa pro pessoal lá. É, opa! Um fuzilzinho. Bacana. Oh, bacana. Deixar aqui o meu bichinho do lado, aqui, ó. É, a gente vai falar sobre o armamento da Polícia do Paraná. Depois eu quero que o senhor explique certinho pra gente também. Tá Perfeito. Bom, doutor? Delegado Tito Barrichello é combatente do crime, se autodenomina xerifão, né? E o senhor é empreendedor. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história da vida do senhor pra gente. Para quem ainda não conhece o Tito Barrichello. Boa noite, Danilo. É um prazer conversar com você nessa troca de ideias, nessa troca de informações. Cumprimento todo o público que está nos assistindo nesse momento. Então, quem é o delegado Tito Barrichello? Bom, o delegado Tito Barrichello é um pai, é um marido, casado com a delegada Tatiana, é um pai dedicado, um marido dedicado. Eu sou cristão, evangélico, tenho um passado longo, até pela idade que possuo, tenho 56 anos. Me formei em Direito na Federal em 90 aqui. 1990, Danilo, faz tempo, hein? Na Universidade Federal do Paraná. O número da inscrição da minha OAB, na época, eu nem gosto de contar, é 18331. Para quem é do ramo vai dizer, meu Deus, que antigo! É 18.331. E fiz especialização em Direito Administrativo, Direito Criminal, fiz mestrado aqui na Unicuritiba, fui professor de especialização convidado aqui na Unicuritiba, dei aula em diversas universidades, fui empresário do ramo plástico, montei uma empresa, por incrível que pareça, um delegado que foi empresário, é isso mesmo. Montei uma empresa que se chama, né, Mega Plástico, Indústria e Comércio Plástico. É uma empresa, por incrível que pareça, de sucesso, porque às vezes as pessoas me dizem, mas o que deu errado que você virou delegado? Não deu, deu certo. Então é uma empresa promissora, era uma empresa familiar que eu montei com meu cunhado e com a minha irmã, Danilo, em Caçador Oeste Catarinense, que é a minha cidade natal. Não, o senhor não é de Curitiba? Então, como que iniciei minha história com Curitiba? Eu morava a 300 quilômetros de Curitiba e a capital política, obviamente, é Florianópolis, mas a capital geográfica é Curitiba, pela distância, mais perto Curitiba de Caçador do que Florianópolis. Meu pai, falecido, empresário, vinha muito para Curitiba, tinha muitos negócios em Curitiba, ele era diretor de uma empresa de papel, Fábio de Papel Primo Tedesco, diretor de vendas, e ele também tinha outras atividades, ele era empresário e sócio de outras empresas. Ele era realmente um empreendedor, meu querido papai.
Até tenho aqui do lado ainda, ó, aqui, ó, convite para missa dele, mas não é de um ano, né? Está amarelo já, mas já tem 11 anos que meu papai faleceu, né? Que nos deixou, né? Eu deixo aqui do lado, guardadinho. Até porque foi para mim um exemplo de vida. E já era atleticano, torcia para o Atlético Paranaense, eu me levava às vezes nos jogos aqui na Baixada Velha, e aí eu aprendi a gostar do Atlético, como é que um caçadorense virou atleticano, né? Então, desde pequeno eu já assistia o Atlético, mas meu pai tinha um outro time, devo confessar agora, ele torcia para o Palmeiras. O meu pai tem origem italiana, é filho de italianos, vindo da Itália, torcia para o Palmeiras e para o Atlético Paranaense. Então minha vida começa assim, fazendo direito aqui, retorno para o interior, onde eu advoguei, fui advogado criminalista há muitos anos, fui professor de direito penal, professor de processo penal, empresário, e em determinado momento da minha vida, Danilo, eu parti para aquilo que eu efetivamente era vocacionado. Eu acho que eu sou um dos poucos candidatos num concurso público que não foi trabalhar por causa do retorno pecuniário. É incrível isso. Pode parecer que eu esteja faltando com a verdade, seja falacioso, mas eu tinha um retorno pecuniário muito maior como professor, como empresário, do que como delegado. Então eu estava em Caçador na época, minha esposa também era empresária de uma empresa concorrente à minha. Parece filme. O pai dela tinha uma empresa que se chama Somar Indústria e Comércio de Embalagens, que trabalha com plástico. Ela trabalhava nessa empresa, que era concorrente da minha. Conheci ela, comecei a namorar ela, no dia da formatura dela em Direito, que ela é formada em Direito, a Tatiana, eu fui o professor homenageado da turma dela. Olha, bacana. Nós já estávamos namorando nessa época. Aí estávamos em Caçador e em determinado momento eu falei para ela que o meu sonho era ser delegado de polícia. Ela levou um susto. Ela me disse, sério? Eu falei, sério, se eu pudesse retroagir o passado, eu cuidaria de investigações criminais. Eu seria delegado de polícia. E aí ela me incentivou. Ela me disse, bom, você é um empresário de sucesso, advogado de sucesso, é professor, viva o teu sonho. Né? E eu falei, e você? Você iria comigo? Ela falou, eu vou onde você for. Tanto que ela brinca que ela virou delegada por amor. Né? É uma história interessante. E aí começamos a estudar, porque eu como professor, eu sei o que é um concurso público. Tanto que eu ministrava aula em cursinho. Uma coisa é você ter domínio da matéria para ser delegado, outra coisa é para ser advogado, outra coisa é você participar do concurso público. O concurso público tem uma miscelânea de disciplinas, você estudar direito administrativo, civil, processo penal, constitucional, leis especiais, saber a construção de corpo à frente, né, de frente para trás. Então, fizemos o primeiro concurso para Minas Gerais, e os dois foram aprovados, eu e ela. E é engraçado, porque eu fui fazer escola de polícia, Danilo, e eu lembro bem, no primeiro dia de aula, o professor procurando uma inter-relação entre os alunos, perguntou para uma turma, mais uns 30 alunos, perguntou qual o nome de cada um, de onde veio, onde trabalhava, quanto ganhava, o que ia fazer com o novo salário. O salário de delegado é um bom salário, né? E aí estavam todos emocionados, que iam comprar isso, fazer aquilo, né? Contando um pouquinho cada um sobre sua vida, que nós íamos trabalhar juntos durante 3, 4 meses, desde exercícios de investigação, em time, então era importante essa integração. Aí chegou minha vez, perguntaram em você, eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou viver com o salário de delegado, porque eu ganhava muito mais como empresário. Mas eu tive a oportunidade, Danilo, de vender minha empresa. Então eu saio da minha empresa vendendo ela. E cheguei a pensar em me aposentar. Na época, com 40 e poucos anos. Pensei, vou parar de ser empresário, vou dar aula de direito penal, vou advogar um pouco, como hobby, e vou seguir essa linha, fazer um doutorado, quem sabe no exterior. Mas aí veio a chama, né? Que era fazer um concurso para delegado de polícia. Então, eu fui para o concurso de delegado de polícia em Minas Gerais, por vocação. Só que não era o meu estado, não é minha gente, não é meu povo, adoro Minas Gerais. Trabalhei em Betim, em Belo Horizonte, adoro, tenho uma profunda admiração pelo povo mineiro, adoro a goiabada, adoro o pão de queijo,
adoro o calor mineiro. É difícil até trabalhar em Betim. Eu trabalhei em Betim, onde eu ia, o pessoal queria me levar para almoçar. Vamos comer, vamos fazer isso, vamos fazer um lanche, né? Porque o pessoal é muito afável. Muito receptivo, o pessoal, né? Muito receptivo. Né? Eu sempre brinco que eu saberia se eu estivesse em Minas ou em Curitiba, analisando um contexto. Eu estaria numa academia de ginástica, por exemplo. Eu estaria fazendo esteira. Se a pessoa que estiver do meu lado já começar a puxar assunto comigo, né, na academia, opa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ah, beleza, tal. Eu estou em Minas. Quando eu vinha para cá, né, ia numa academia, eu gosto de academia de ginástica, eu estou na academia de ginástica e vem alguém do lado e faz esteira e fica 1 hora assistindo televisão, sem conversar com a pessoa que está do lado, nem dar um oi. Eu estou em Curitiba. Não olha nem pro lado, né? Não olha nem pro lado. Mas é a terra que eu amo. É a terra que eu amo, a terra que eu gosto. Adoro esse frio. Lá só faz calor. Né? Em Betim, especificamente. Nossa, não chove. Calor. Adoro Curitiba, adoro o frio curitibano. Adoro as 4 estações no mesmo dia. Adoro Teatro Guaíra, nossos parques, nossa população. Então voltei aqui por amor. Aí fiz um novo concurso público, Danilo. Fiz um novo concurso público porque não existe transferência de estado para estado. Fiz um novo concurso público e para isso eu dependia da minha aprovação e da aprovação da Tati, que é minha esposa. Então fizemos um novo concurso e viemos para Curitiba, que era o nosso sonho. E é onde nós temos nosso filho, que está agora no quarto ao lado, aqui assistindo televisão, que veio do Colégio Marista, que é onde eu queria colocar ele. Bacana, a história bonita do senhor, a história bacana. E Tito, aonde que entra a política agora? O senhor é pré-candidato, é candidato, já foi oficializado como candidato a deputado então, Danilo, Estado da União Brasil, né? Então, Danilo, essa é uma história longa. Como que começa essa história? Começa essa história, eu brinco com a minha esposa, porque como professor da Escola de Polícia Civil, eu até publico alguns artigos de vez em quando, eu sou uma pessoa extremamente crítica e reclamo do modelo, do sistema, da falta de estrutura, da necessidade de mudanças, da imprescindibilidade de delegacias especializadas na região metropolitana, porque eu trabalho com homicídios e os homicídios estão vinculados a organizações criminosas. 90% dos meus homicídios, para se entender, são praticados por PCC, PGC e outros grupos, porque estão vinculados ao tráfico de drogas. Então, eu enfrento organizações criminosas e eu sempre busquei, nesse enfrentamento, compreender o que estava acontecendo e reclamava da inexistência de uma delegacia especializada, como nós temos na capital, na região metropolitana. Eu trabalhei em Almirante Tamandaré, trabalhei em Cerro Azul, respondi por Rio Branco, Doutor Ulisses e outras cidades. E a minha esposa sempre me dizia, mas por que então você não se candidata a um cargo eletivo? E eu fui pensando, eu fui analisando, conversei com meus colegas policiais, e aí ocorreu um fator triste, que é a morte de um deputado estadual aqui, que era delegado de polícia, né? Dr. Recalcati, nosso conhecido, que abriu um espaço dentro da polícia muito grande. Tanto que um dos principais assessores dele trabalha comigo hoje na campanha, que é o Barg. Então, muitos delegados me procuraram, muitos investigadores me procuraram. Então, por exemplo, eu só estou aqui, né, hoje, porque o Dr. Recalcati não está, assim, eu não ocuparia esse mesmo espaço que ele, até porque nós já tínhamos um representante. Então, surge daí a minha pré-candidatura a deputado estadual. E caso o senhor eleito, o mandato do senhor seguiria ali, talvez puxando mais para o lado, claro, evidentemente, da segurança pública, né, doutor? Então, Danilo, obviamente que o Estado tem obrigações mínimas, saúde, sim, educação, né? Eu vou apoiar todas as medidas nessa área, mas a área que eu tenho domínio, a área que eu tenho conhecimento, a área que eu ministro aula, inclusive, né? A matéria que eu tenho livros escritos é segurança pública. Então, o meu trabalho passa, obviamente, pela segurança pública, pela
criação, como eu falei, de delegacias especializadas, pela inter-relação com os municípios. Às vezes as pessoas me criticam, opositores, e dizem, mas você está falando da Guarda Municipal, a Guarda Municipal não é nem atribuição do Estado. Quem pensa em segurança pública de uma forma fechada, analisando o que é do Estado, o que é da União e o que é do município, não compreende que a população está a par de tudo isso, está alheia a isso. Hoje os municípios precisam ter uma guarda municipal, por exemplo. Então é importante o deputado estadual, o governo, incentivar os prefeitos, incentivar o secretário de Segurança Pública a terem essa guarda municipal, é um exemplo. Nós precisamos, Danilo, nos interrelacionarmos com nossos deputados federais, porque a legislação penal federal tem que ser mudada. Inclusive, conversei hoje com o Francischini, que é pré-candidato também a deputado federal, Felipe Francischini. Conversamos sobre a questão do início do cumprimento da pena a partir de uma decisão de segundo grau, que é imprescindível. Hoje, no Brasil, Danilo, o absurdo é tão grande que, isso para quem tem dinheiro, obviamente, que você pratica um crime, vamos falar um crime grave, vamos imaginar um crime de estupro. Para o início do cumprimento da pena, Danilo, não basta que um juiz de direito, que um delegado indicie e que um promotor denuncie e que um juiz de direito diga que ele praticou ilícito. É preciso que o Tribunal de Justiça ratifique aquela decisão, ou seja, cabe apelação ao Tribunal de Justiça. Mas ainda assim, isso não é suficiente. Necessário eu até vou colocar aqui o carregador, aqui que a minha bateria está terminando aqui, ó. Necessário imprescindível que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, reafirme aquela decisão de segundo grau. E mais, para o trânsito em julgado, preciso que o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, dê o seu aval final sobre esse fato. Ora, o que isso gera? Isso gera a impunidade. Isso gera a sensação de que inúmeros recursos existem que acabam levando, né, ao não cumprimento daquela regra, daquela lei. Eu vou colocar um carregador aqui enquanto, porque na verdade eu cheguei do serviço, do trabalho, estou me organizando aqui, peço excusas ao nosso público. Vamos colocar aqui o carregador, que já está sendo providenciado. Você vê como é espontâneo aqui nossa live, né? Nossa conversa. Eu disse, preparar o assunto, não preparei nem o carregador. Vou preparar aqui. E essa vida de pré-candidato, de delegado, de pai, marido, eu sei que o senhor gosta de praticar esporte, é difícil arrumar um tempinho na agenda ali, né, doutor? É difícil mesmo. Então, a vida é de uma eterna dedicação, nós sabemos disso. Então, eu como te falei, sou evangélico, aí eu participo de cultos, a Igreja Alvo Church, encontro na igreja princípios basilares para uma vida em família, gosto de fazer exercício físico, gosto de academia de ginástica. Estou tentando carregar aqui o meu celular, só um pouquinho, estou com um pequeno probleminha aqui, né, mas já vamos resolver, pessoal. Peço 1000 desculpas a todos vocês, né? Peço 1000 desculpas. Vamos acertar aqui isso aqui. Estamos aqui ao lado. Saiu agora, em julho de 2022, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é sempre referente a ao ano anterior, né, doutor? E o anuário mostra que a maior parte de policiais, né, eu quero conversar agora com o policial Tito Barrichello, com o delegado Tito Barrichello, não com o candidato também só, né? Perfeito. Mostra que policiais brutalmente assassinados fora do seu horário de trabalho. Ó, que gatinho lindo! Esse aqui é o gato do meu filho, é o Silvio Antônio, pessoal, tá? Vou apresentar ele para vocês. Tá? Prazer. O Silvio, vem me morder aqui enquanto eu não sou papai, eu sou avô dele, né? Porque ele é filho do meu filho, né? Sou meu netinho. Vai lá, pula. Vamos lá, vamos falar sobre segurança pública. É um assunto difícil, um assunto pesado, mas eu queria saber a visão do senhor, né? Por que os policiais muitas vezes, né, precisam fazer os famosos bicos, as famosas taxas,
né? E a maioria das mortes de policiais tem acontecido fora do horário de trabalho, doutor. Fora do horário de trabalho. Então, o que nós temos, Danilo? Uma triste realidade no país. Uma triste realidade salarial, isso em todos os estados da federação, que levam nossos policiais, principalmente investigadores, soldados da Polícia Militar, não estou falando em oficiais e não estou falando em delegados de polícia, porque eu vou ser 100% sincero com você, eu nunca ouvi falar de um delegado de polícia aqui do Paraná que fizesse bico, né? Obviamente que eu já ouvi falar de muitos investigadores, e isso acontece não só no Paraná, isso acontece em todos os estados da federação. Apesar de ilícita essa atividade, é uma realidade, infelizmente. E a violência que acaba ocorrendo contra os policiais, muitas vezes ocorre no exercício dessa atividade extra-jornada. Mas acontece também, Danilo, não só nesse contexto, acontece no cotidiano, porque quando nós atuamos como policiais de uma forma organizada no cumprimento do mandado, nós estamos numa situação privilegiada em relação ao criminoso, porque nós organizamos a prisão. Por exemplo, nos últimos 4 anos, nós não tivemos problema no cumprimento de mandados de prisão, né, de nenhuma troca de tiros. Com criminosos de altíssima periculosidade. Por que isso acontece? Porque nós, no cumprimento do mandado, em momento anterior, nós analisamos o alvo, analisamos a forma que nós vamos cumprir o mandado, nós temos um grupo de assalto que é o FERA, extremamente preparado e treinado, e quando o criminoso compreende que ele não tem como reagir, que ele perdeu, ele não reage. O nosso criminoso, ele não é terrorista, ele não é louco, ele não vai trocar tiro com a polícia quando ele sabe que vai levar a pior. Então, quando ele acorda de manhã cedo com um fuzil na cabeça, né, com a porta sendo estourada e ele tentando catar alguma arma, alguma coisa, ele desiste, sempre desiste. Isso é normal. Ocorre que nós policiais, nós temos o dever de agir quando ocorre um crime. Você, por exemplo, Danilo, se estiver na rua e estiver ocorrendo um assalto, você não é obrigado a socorrer a vítima, a investir contra o criminoso. Se você quiser, você pode, mas você não tem obrigação. Nós, policiais, temos que agir sempre. Nós somos policiais 24 horas, sob pena de cometermos um crime, por incrível que pareça, que é o crime de prevaricação. Então, se eu estiver na rua caminhando, se eu estiver andando de bicicleta, se eu estiver correndo, se eu estiver num shopping e ocorrer um crime ao meu lado, o delegado xerifão não pode simplesmente ir para o banheiro, cruzar os braços, não pode. Né? Até porque isso não faz parte da minha índole. Mas vamos imaginar que eu fosse um policial muito passivo, que não gostasse de violência. E não pode fazer isso. Ele tem que agir, ele tem que reagir, ele tem que obstar aquela ação criminosa. E aí, nesse contexto, que o criminoso, muitas vezes, está em situação privilegiada. Então, o policial está na rua e verifica um assalto que está ocorrendo, ele vai ao encontro do criminoso, mas muitas vezes existem uns comparsas, existem outros bandidos que estão fazendo a segurança do criminoso, estão preparando uma possível fuga, e aí esses criminosos acabam atirando no policial. Então é uma situação muito perigosa. É bem comum, por exemplo, assalto praticado por motociclistas, em que você está no veículo e você não sabe que tem mais uma motocicleta dando apoio. Então eu, como policial, sou obrigado a agir. Aí eu saio do carro, eu pego minha pistola e digo, polícia, mão na cabeça! Aí tem um outro motociclista que está atrás de mim, 3 metros, que está ali paradinho, bonitinho, comportado, e ele me atira nas costas. É assim, em regra, que o policial mora. Não exatamente nesse contexto, mas em um bar, em um restaurante, na rua. Então o policial acaba reagindo a uma situação ilegal e não consegue ou não tem a oportunidade de compreender todo o contexto que está ocorrendo. Tanto que nós, com os nossos policiais, nós tentamos passar um treinamento explicando toda a situação que há de por vir numa efetiva reação.
As pessoas imaginam, por exemplo, um criminoso dentro de um shopping, o policial tem que atirar. Eu sempre digo isso, até na escola de polícia. A legítima defesa é você repelir a injusta agressão atual e iminente, usando moderadamente os meios necessários. O policial tem que agir, mas se no contexto em que a vítima se encontra, houver um risco à incolumidade pública, ao número determinado de pessoas, o policial não deve agir. É típico exemplo de um tiroteio no shopping. O criminoso está lá roubando uma joalheria, armado, o policial está num café, por exemplo. Ele vai puxar a pistola e vai atirar lá contra o criminoso que está saindo armado. Imagina o número de pessoas que vão morrer. E aí nós temos que sopesar, Danilo, os bens jurídicos, porque o direito trabalha com bens jurídicos. O que é mais importante, o patrimônio ou a vida? É indiscutível que a vida é indiscutível. Se alguém me disser que isso é diferente, é só perguntar, e tudo bem, então eu posso matar você ao invés de bater o carro? Você vai dizer, não, leva o carro, mas não me mata, se tiver que escolher, né? Leva o meu relógio, mas não mata meu filho, e assim por diante. Então, o policial tem que pensar muito bem, porque ele é responsável por seus atos. É responsável criminalmente, civilmente, e eu digo moralmente também, mesmo que depois ele consiga absolvição, né, num tiroteio em que mate um cidadão de bem, e tem a questão moral que ele vai levar para casa. Era um pai de família, era uma mãe, era uma criança, né, então não leve isso para casa. Analise muito bem na hora de reagir. Então, é esse contexto que leva à morte hoje no Brasil de inúmeros policiais. Uma quantidade enorme de crimes perpetrados, enorme, a bandidagem na rua, a bandidagem armada, poucos policiais, pouco treinamento, infelizmente, salário baixo, principalmente para a base, né? Para a base, soldados da Polícia Militar, investigadores e escrivães, e a reação desses criminosos que acreditam na impunidade, que esse é um outro problema. Porque hoje o bandido aqui do Brasil, ele não acha que ele vai para a cadeira elétrica. Não acha. Ele trabalha com homicídio. Ele não acha que vai para a cadeira elétrica. Ele não acha que ele vai tomar uma injeção letal como tem no Texas, nos Estados Unidos. Ele não acha, né? Nós prendemos um homicida, ele já contrata um advogado, já tem habeas corpus, já tem pedido de liberdade provisória, e por incrível que pareça, quando nós conseguimos uma prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, Danilo, o criminoso ainda fica revoltado muitas vezes com o próprio advogado, mas como não sair ainda? Ora, é lógico que não saiu. Se matou alguém, se matou um ser humano. Então, hoje no Brasil, infelizmente, vigora a ideia da impunidade. As pessoas têm a certeza que podem praticar um ilícito e que não vão ter uma consequência penal. Tem até um autor pré-Revolução Francesa, pré-Iluminismo, se chama Cesare Beccaria, tem uma obra, pequeno grande livro, De Delite de Pene, que diz o seguinte, já naquela época, não importa a quantidade de pena, o que importa é a certeza da punição. Então, hoje no Brasil, as pessoas têm a certeza da impunidade. E essa certeza da impunidade leva à prática de mais ilícitos. Então, o grande problema aí da segurança pública talvez seria realmente a impunidade, a certeza daquela que vou ficar livre, né? Posso cometer um crime e até eu ser preso ou nem serei preso, talvez, né? É isso mesmo. Vou te contar dois casos rápidos que seriam engraçados se não fossem trágicos. É uma prisão por tráfico que eu fiz em Betim, Minas Gerais, do bem rápido. Um filhinho de papai, filho do empresário, estava comercializando drogas em grande quantidade, com uma BMW M3 que ele usava, um BMW de alto luxo. Meus policiais investigaram, prenderam, trouxeram para a delegacia, fiz o flagrante deles, pais empresários vieram até minha mesa, choravam, reclamavam, foi filho de estudante, era gente boa, não sei o quê, e a mãe dele não ia embora, e não parava de reclamar, e chorar, né, e não sabia mais o que fazer. Eu falei para ela, olha, nossa legislação é muito branda, que um dia seu filho sai e tal, isso para ela ir embora, né, porque não ia embora do meu gabinete, eu estava fazendo flagrante do filho dela. Dia seguinte eu estou passando pela delegacia, né, na frente da delegacia,
vem ela me abraçar e me diz: doutor, muito obrigado, meu filho já está em liberdade, conseguiu a liberdade provisória. Ora, Danilo, que país do mundo alguém é pego com quase meio quilo de pedra, de bala, né, que é o êxtase, e é colocado em liberdade? Eu prendi aqui um criminoso, eu prendi uma mulher, na realidade, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, que estava com 70 quilos de pedra de crack. Você tem ideia do que é 70 quilos de pedra de crack? São milhões de reais. A pedra de crack praticamente não pesa. Então eram malas e mais malas de crack. 3 dias depois ela obteve a liberdade, foi responder em liberdade pelo tráfico, porque era réu primário, bons antecedentes. Ora, Danilo, eu sei que você não é um jurista e que você não entende direito comparado, né? Mas eu te pergunto, você imagina algum país sério do mundo que alguém com 70 quilos de crack sai 3 dias depois? Você consegue imaginar? Alguém preso na Alemanha, na França, na Itália ou nos Estados Unidos? Isso não existe. De jeito nenhum, não existe. Isso é uma piada de mau gosto. Mas assim, delegado, o Brasil é um dos países que mais tem leis no mundo. Qual que é o problema? A polícia prende, talvez seja esse o sentimento do senhor como delegado, por exemplo. A polícia prende, faz o trabalho, vocês fazem o trabalho de vocês. E a justiça solta? Qual que é essa... A polícia e a justiça deveriam estar trabalhando juntos, correto? Para usar um termo bem simplista, vamos falar em culpados, apesar de ser um termo pesado. Eu não digo que o culpado seja a polícia, o delegado, os investigadores, eu não digo que o culpado seja o promotor de justiça e nem os juízes. Eu digo, de uma forma até pueril, infantil, que o culpado são as leis. Nós temos hoje um conjunto de leis que existem não para prender, que existem para soltar. Então, essas leis precisam ser modificadas. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, Danilo, se eu for interrogado por um xerife, né, que é o modelo deles, lá tem a figura do xerife, ou por um promotor de justiça, ou num processo, eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu posso ficar em silêncio. O direito de silêncio existe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós também temos o direito ao silêncio, mas isso é uma interpretação dos tribunais que o direito ao silêncio abrange o direito de faltar com a verdade. Até os tribunais usam um termo engraçado para chamar a mentira. Eles dizem o direito de trazer o inverídico. Já imaginou alguém te contar uma informação, Danilo, e você chegar a dizer: você está me trazendo o inverídico? Ora, isso é hipocrisia, né? Vamos falar o termo correto, mentira. Aqui no Brasil existe o direito de mentir. Então, eu intimo alguém num crime grave. Quando eu intimo alguém num crime grave, não é o delegado Tito que está intimando, é o Estado, é a sociedade que está intimando, é um inquérito policial, formal. É toda a sociedade que quer ouvir aquela pessoa a respeito de um fato. E esse inquérito é fiscalizado pelo próprio Ministério Público. Ora, o criminoso, né, que é o investigado, no termo da lei, pode chegar frente ao delegado Tito Barrichello e pode mentir, pode voltar com a verdade. Sabe que crime ele comete mentindo? Nada. Porque é uma extensão do direito ao silêncio. Ora, eu não considero que seja uma extensão do direito de silêncio o direito de mentir. Uma coisa é eu perguntar algo para alguém e a pessoa não fala nada. É bem diferente da pessoa mentir. E quando o Estado interpreta uma lei e passa essa interpretação para a sociedade como uma regra, que é uma jurisprudência, que é um entendimento, qual que é a ideia que se passa? A ideia que se passa é que nós temos que mentir, que nós temos que faltar com a verdade, porque o Estado, ele educa as pessoas. Ele educa as pessoas através das suas decisões. Ele diz o que é certo e o que é errado. É só pegar, por exemplo, a Lei 9.605 de 98, que é crimes contra o meio ambiente. No passado, eu não sei que idade você tem, Danilo. Eu tenho 32. 30 é novo ainda. Sou de 90. 32. Eu estava se formando, eu estava... No passado, as pessoas caçavam, né? As pessoas caçavam e isso não era crime. Com a Lei 9.605 de 98, qual que é o recado que o Estado deu para a sociedade? Pessoal, não matem os animaizinhos. Você não pode ir numa floresta e matar os passarinhos, matar os bichinhos. Eu, Estado, não aceito mais isso. E além de não gostar disso, eu, Estado, né, é o recado da lei, a lei legis, né, eu vou punir você, vou te prender se você matar um animalzinho.
Então esse é o recado. O Estado está educando as pessoas através das leis. Quando o Estado concede o direito à liberdade, quando, após alguém praticar um ilícito, ele está dando um recado que um ilícito pode ser praticado. A mesma coisa em relação ao direito de mentir. Então o Brasil precisa de leis mais rigorosas, precisa de uma polícia mais equipada, precisa de delegacias especializadas. Nossos policiais civis, a base e soldados da Polícia Militar estão sem recuperação inflacionária praticamente há 5 anos. Eu não estou falando em aumento, Danilo, eu estou falando sem recuperação inflacionária. Estão com salários congelados. Isso é certo? Não, isso tem que mudar. Porque nós precisamos de policiais motivados. Nós precisamos de mais policiais e precisamos de policiais motivados. Então a minha bandeira é pela segurança pública, sem hipocrisia. Eu conheço a realidade de segurança pública, conheço as delegacias, tenho uma inter-relação muito boa com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, e eu vou trabalhar no Legislativo para melhorar a segurança pública no Paraná. E o ônus que eu tenho com isso, Danilo, é muito grande. Por quê? Porque as pessoas vão me cobrar em momento futuro. E o delegado Tito não pode, pura e simplesmente, afirmar que não deu certo, que a culpa é do governador, que a culpa é dos deputados, que a culpa é desse ou daquele, do fulano, do cicrano, do beltrano. Nós temos uma obrigação de resultado, porque eu estou colocando o meu nome à disposição como delegado, como professor da Escola de Polícia Civil, para a segurança pública. Então eu vou ter que apresentar resultado. E isso nós vamos começar a trabalhar, terminar a eleição, mesmo sem o mandato, nós vamos já começar a trabalhar em cima disso. Nos aproximando do governador, que é o chefe do Poder Executivo estadual, porque a política é de somar. Não adianta eu simplesmente, né, fazer barreira ao governo, fazer oposição ao governo. Não, eu preciso melhorar a segurança pública. Nós temos que produzir segurança pública. E a produção da segurança pública depende, obviamente, do Poder Executivo. Eu recebi, doutor, várias mensagens de amigos aqui, pessoas leigas como eu, né, perguntando, né, qual que é o armamento hoje que a Polícia Militar usa, que a Polícia Civil usa, que a nossa polícia, a Guarda Municipal, qual que é o armamento usado hoje pela Polícia Paranaense, doutor? Consegue explicar para a gente? Consigo. As pistolas, usamos pistolas em regra, pistolas da marca Taurus. Inclusive agora o governo está comprando pistolas Beretta. Essas pistolas estão defasadas, as nossas, não há dúvida disso. Eu recebi uma pistola do Estado, uma pistola Taurus, com problema, e não uso ela. Eu uso uma arma particular minha. Eu uso uma pistola G19X, não vou te mostrar agora porque estou em casa e minhas armas vão para o cofre quando chegam. Uso uma pistola G19X da Glock e no meu cotidiano, como segunda arma, uso uma pistola G28 que eu já mostrei calibre. Então, precisamos de armamento? Sim, precisamos de armamento. Porque o armamento, ao lado da caneta, como eu gosto de dizer, que a caneta é o principal instrumento nosso na investigação, que é a anotação de dados, levantamento de informações e inteligência, né? A arma é só para um momento posterior. E preferencialmente não é para ser usado. Então, isso eu sempre digo na escola de polícia para os novos aprovados, né? O último instrumento que nós queremos que você use é uma arma de fogo. Então, você tem que trabalhar para não usar a arma de fogo. Porque a arma de fogo vai causar um dano a você e vai causar um dano a outrem, né? Porque você vai ter um procedimento administrativo para responder, vai ter a crítica da sociedade, do outro lado tem um pai e uma mãe da vítima, mesmo quando essa vítima é um criminoso. Então você vai agir sempre nas situações excludentes da juridicidade, né? E preferencialmente usando a cabeça, o cérebro. A gente tem muito a ideia assim da polícia, digamos, de segurança pública, na rua, prendendo bandido, mas e o senhor como deputado, né, se eleito, Sim. qual que é a ideia do senhor assim para prevenção, né, para aquela criança, aquela pessoa que está às vezes na margem da sociedade não entrar para o crime? Então, que seria o ideal, né, doutor? Danilo, não termos criminosos.
Danilo, eu vou te dar exemplos práticos, empíricos, verdadeiros, não teóricos. Sim. Porque eu poderia te falar como professor aqui, citar doutrinadores, citar decisões jurisprudenciais, mas eu vou olvidar disso. Eu vou te falar do delegado Tito Barrichello, delegado que conhece a realidade das ruas. Vou citar um bairro de Curitiba aqui, que era minha responsabilidade até eu ser licenciado, que é o bairro Parolim, que é um dos bairros mais problemáticos, onde tinha o maior número de homicídios. E, como eu te falei, mais ou menos 90% dos meus homicídios são vinculados a tráfico de drogas, de brigas entre facções. Eu já aprendi toda a cúpula dessas facções aqui em Curitiba. Todo criminoso, todo homicida, todo chefe de organização criminosa que começa a ascender, nós prendemos. Aí você me pergunta, mas os problemas estão sendo resolvidos? Não. Então você está enxugando gelo, delegado Tito? Não, eu não estou enxugando gelo. Por que eu não estou enxugando gelo? Porque a gênese, a origem do crime, ele surge na desigualdade social e na impunidade. São duas coisas. Porque o criminoso faz a cálculo se vale a pena ser criminoso. Drogas é um comércio ilícito de drogas. Então o que nós temos ali? Nós temos, por exemplo, o jovem, vou dizer até criança, de 10 anos de idade, de 11 anos de idade, adolescentes, que estão de pé no chão, que não têm saúde, que não têm educação, que são cooptados pelo crime, que começam como aviãozinho, começam como olheiro, começam como entregador de pequena quantidade de drogas, que é o vaporzinho, e eles, aos poucos, vão crescendo no crime, infelizmente, e vão ocupar o lugar de quem? Vão ocupar o lugar daquele pessoal que o delegado Tito Barrichello prendeu. Então, nós desarticulamos a estrutura, mas as biqueiras, como o pessoal diz, continuam, doutor, mudam de lugar e começam a vender drogas na outra esquina. Então, o que nós temos que fazer em relação a isso? Primeiro, temos que combater a impunidade, como eu te falei. Não só esse trabalho investigativo, o trabalho investigativo é primordial, porque se não existisse trabalho investigativo, eu já vou chegar na gênese, né, não existisse, Danilo, esse trabalho investigativo, nós teríamos bairros hoje como tem no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, se a minha equipe, e eu não estou trabalhando pelo licenciado, entrar no Parolim, vai ter tráfico, mas a bandidagem vai se esconder em buraco, vai se esconder em telhado e vai fugir, porque não está organizada, não tomou conta da sociedade. Lá eles não têm fuzil, eles não controlam, não tem milícias, eles não controlam energia elétrica, cobrança de energia elétrica, eles não controlam o transporte, eles não têm muros de concreto. No Rio de Janeiro e São Paulo, certos bairros têm muros de concreto, não é muro de tijolo, muro de concreto para a polícia não subir. Eu tive em Fortaleza há pouco tempo, fazendo turismo, contratei um Uber me disse, tal bairro tem que ter autorização do crime para entrar, o senhor vai querer? Eu falei que era delegado, vai ser querer, doutor? Eu falei, jamais vou pagar para entrar em bairro tomado do crime, jamais, tempo algum, não tem perigo, é só pagar uma taxa. Eu falei, não vou pagar nada. Então, nós não temos isso em Curitiba. Então, por que nós não temos isso em Curitiba? Por causa de um trabalho investigativo que leva sempre à prisão. Mas isso resolve o problema? Não resolve o problema. Para resolver o problema, nós precisamos, então, o enfrentamento da impunidade, a certeza daquele pequeno criminoso que ele vai ser punido no futuro. Nós precisamos de um modelo, Danilo, de tolerância zero, que puna o pequeno infrator, para fazer com que o crime não seja interessante. Mas, ao mesmo tempo, o Estado, de alguma forma, Danilo, tem que abraçar essas crianças, dando saúde, dando educação, dando alguma perspectiva. Por quê? Senão eles são facilmente, eu gosto do termo cooptar, são facilmente cooptados pelo crime. E aí é um círculo vicioso. Nós não deixamos os bairros serem tomados porque prendemos aquele jovem, aquele pequeno traficantezinho que cresceu e passou a matar.
prendemos ele. Mas já existe uma outra pessoa que está no lugar. Então, temos que ter trabalhos sociais. Então, não adianta só o trabalho ostensivo da Polícia Militar, não adianta tão somente o trabalho investigativo. São imprescindíveis? São. Podemos deixar eles de lado? Jamais, em tempo algum, sob pena da bandidagem tomar conta dos bairros. Mas precisamos fazer um enfrentamento, e até eu te digo mais, Danilo, que eu acho que é mais difícil. Que é oportunizar ao jovem um mínimo de educação, um mínimo de saúde, um mínimo de cidadania. A gente vê a educação, o esporte, a Isso cultura, né, salvando muitas vidas, né? Que teriam tudo para dar errado, né, doutor? Quando na vida adulta, mas entrando aí nesse caminho bom da educação, do esporte, da cultura e se salvando realmente, né? Eu moro numa comunidade, eu moro no bairro Tatuquara, numa comunidade do Tatuquara. Conheço. E aí a gente vê muitas crianças assim que estão indo muitas vezes para esse caminho errado, né? Porque não tem uma educação, às vezes não tem um acesso a um esporte, a cultura, para poder ter essa salvação, digamos, né, doutor? Isso mesmo. Infelizmente. Você, como cidadão, deve conhecer locais que tem biqueiras no Tatuquara. Com certeza. Andando na rua a gente já sabe onde que é, né? Andando na rua você já sabe onde é que é. Mas tenho certeza absoluta que não tomaram conta do bairro. Não, de jeito nenhum. E por isso que nós não temos sequestros em Curitiba, Danilo. Sequestro é comércio. Uhum. Sequestro busca dar lucro. Por que um PGC, um PCC, um Comando Vermelho vai fazer um sequestro em Curitiba se não tem cativeiro? O que é cativeiro? Cativeiro é um local seguro. Ele vai levar, por exemplo, uma pessoa sequestrada no bairro Tatuquara. Ele pode ter uma casa, que é o cativeiro. E o vizinho, será que é bandido? O vizinho está cooptado? Será que está? O outro vizinho, será que está cooptado? O outro vizinho da frente, será que também apoia o crime? Porque no Rio, nossos policiais sobem, quando eu digo nossos policiais, falo lato senso, né? Porque eu não sou policial do Rio, mas os policiais sobem o morro e você vê as donas de casa indo ao encontro dos policiais, não para apoiar, para xingar, para reclamar, para gritar, para fazer escândalo, dando oportunidade para quê? Para que os criminosos fujam. Dando a oportunidade para os criminosos. Por quê? Porque o crime já tomou conta do bairro. Ali, os criminosos fazem até um trabalho social, por incrível que pareça. Acabam, às vezes, distribuindo alimentos, ajudando pessoas que precisam. Experimenta praticar um crime de furto dentro de uma comunidade tomada pelo tráfico. Você sabe o que os criminosos fazem com aquele que furtou? Matam. Você vai me dizer, nossa, então vamos lá. Os traficantes, chefes de organizações criminosas que praticam o tráfico, que sequestram no Rio, que estão vinculados a roubo de cargas, matam alguém que furtou na sua região? É isso mesmo, não pode. Não pode. E por que não tem furto lá? Pela certeza da punição. Quem que é louco de furtar no lugar, né? E que vai ter como consequência a perda da vida? Pena grave para um crime que dá pouco resultado econômico. Então, existe um índice baixíssimo, quase inexistente de furto em comunidades tomadas pelo tráfico. Só que o tráfico e as organizações criminosas são como um tumor maligno, um tumor cancerígeno. E o Estado não pode deixar crescer. Em muitos estados da federação, o crime cresceu em conivência, Danilo, com as políticas do Estado. O Estado, no Rio de Janeiro, em determinado momento, permitiu que o tráfico tomasse conta do morro. Permitiu. Não subiu o morro.
fez quase que um acordo tácito com os criminosos. Olha, vocês ficam pro lado de cá, nós ficamos pro lado de cá e todo mundo fica feliz. Pode ser, pode ser. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Só que esse tumor maligno, esse tumor cancerígeno, que são as organizações criminosas, elas se contentam no primeiro momento com aquele naco, com aquele pedaço. Só que vai chegar um momento que ela vai ser tão forte, tão grande, e vai ter tanto patrimônio e dinheiro, que ela não vai mais ficar num bairro determinado. Se tomar conta do Parolim, vai daqui a pouco começar a comprar o policial civil, vai começar a comprar o policial militar, vai começar a ameaçar juízes, vai começar a ameaçar delegados, vai criar antros de poder. E esse poder paralelo é um novo Estado. Então nós temos que combater a gênese, a origem, a semente, não deixando criar esses bolsões de poder. Furtos, roubos, tudo vai existir, e isso diz respeito também um pouco à ética do cidadão. Mas esses bolsões da criminalidade, essa organização criminosa não pode crescer. Vai continuar existindo e infelizmente vai no nosso país, como existe em qualquer país do mundo. Mas nós temos que levar nossos índices de combate à criminalidade a ficarem parecidos com o país do primeiro mundo. Doutor, para a gente encerrar, eu queria deixar aqui uma singela homenagem, né? Ontem, dia 1º, a policial militar Camila Novak de Oliveira, ela chegou a falecer, né? Teve a aneurisma cerebral. Ela era esposa de um colega de colégio meu, lá na Fazenda Rio Grande, da adolescência. Aí eu queria deixar essa pequena homenagem aí para policial militar Camila Novak, que faleceu ontem, né? Um abraço para a família dela e uma homenagem também para vocês, todos os policiais que estão aí todo dia na rua, tentando trazer o mínimo de segurança, né, para a população. E eu acho, doutor, que polícia e professor deveriam ser mais valorizados, não só financeiramente, né, mas ter uma condição de trabalho melhor no Brasil, né? Concordo contigo. A situação dos professores hoje é lamentável. E eles são a base da nossa sociedade. Como eu te falei, a minha bandeira é a segurança pública, que é a área que eu entendo. Mas todas as propostas favoráveis aos professores, sem dúvida alguma, né, serão muito bem-vindas. E isso é indiscutível, isso é inegociável, porque isso é algo que faz parte do meu entendimento, do teu entendimento e do entendimento de qualquer pessoa que tenha bom senso. Por isso eu te digo, Danilo, a minha campanha é uma campanha samaritana. Eu não tenho rabo preso com ninguém. A minha campanha, ela não distribui qualquer valor econômico, não tenho vereadores cooptados trazidos para mim, não tenho prefeitos, né? Eu trabalho com a população de bem, com os armamentistas, né, que eu defendo, porque eu não acho que ter uma arma de fogo é um problema para a nossa sociedade. O problema é bandido armado. E a arma não é instrumento nem do bem nem do mal. É instrumento do bem quando estiver sendo utilizado por um atirador, por exemplo, no estande de tiro. É um instrumento do bem quando estiver na mão de um policial fazendo segurança. E essa mesma arma é um instrumento do mal quando estiver na mão de um criminoso. Então eu sou favorável aos CACs, né? Até eu brinco, que casar com alguém, casa com CAC, porque ele passou pelo psicotécnico, né? Tem mais de 25 anos, não tem nenhum antecedente criminal e tem condições de pagar diversos cursos, porque é caro, né? Então é um bom casamento, é alguém estável, né? É CAC estável. Tá certo. A campanha oficial começa, acho que a partir do dia 16 desse mês, né? Pode falar número, pode se apresentar já como realmente candidato, né? Por enquanto vocês todos são pré-candidatos. Pré-candidatos, Danilo.
A convenção do partido do senhor, o senhor atualmente está no União Brasil, acho que foi hoje, né? Foi hoje a nossa convenção do União Brasil, quando foi homologada minha pré-candidatura. Hoje, pela legislação eleitoral, então eu não posso pedir voto, mas eu posso conversar com as pessoas e posso explanar ideias. Mas o pedido explícito de voto somente após o prazo legal. E eu acho muito bom. Acho que um prazo mais exíguo é interessante, porque eu acredito que torna possível um pleito eleitoral com mais igualdade, porque existiam candidatos, todos nós sabemos, né, com uma grande condição econômica, que anos antes já tinham outdoors, né, espalhados pela cidade inteira, milhares de pessoas distribuindo os famosos santinhos. Então era uma campanha muito desigual, gastavam milhões de forma inexplicável, muitos milhões, e não poucos milhões, e depois iam receber um salário de 25 mil reais por mês, e ninguém conseguia entender como que alguém gasta 10 milhões numa campanha, né, para receber o salário líquido de 25 mil reais. Não tem lógica, né, mas tudo na vida tem lógica. É como na minha investigação do homicídio. Primeira coisa que eu ensino para meus policiais quando eu chego é que o homicídio ele tem lógica, ele tem coerência, ele tem um começo, meio e um fim. Se você não descobriu quem é o autor, porque você não achou essa lógica. Né? Ninguém sai na rua armado atirando em pessoas. Se fulano, beltrano, cicrano perdeu a vida, tente compreender a vítima. Se não conseguir investigar ninguém, investiga a vítima. E você vai encontrar a motivação, vai encontrar o criminoso. Então, tudo tem lógica, né? Na política ela também tem lógica. Doutor, e a ideia desse canal, o canal Paraná em Cena, é exatamente isso: trazer para a sociedade a discussão da política, né, principalmente a política paranaense, né? O senhor é de um partido considerado um partido de direita, já entrevistei, já conversei com pessoas de esquerda. Perfeito. Aqui não é um canal partidário, né? Por mais que claro que eu tenho o meu lado, eu tenho minhas preferências, mas não é isso que eu quero expor aqui. Eu quero expor isso que o senhor falou, ideias para melhorar a vida da população, do paranaense. Sem dúvida, Danilo, isso que é importante. Tem até uma parafraseando, eu acho que quem que é o deixa eu pensar, um pensador iluminista, não me recordo agora o nome dele, já vou me recordar. Ele diz o seguinte, né, posso não concordares com o que dizes, mas darei minha vida para poder dizeres o que quiseres. Ou seja, eu posso não concordar com o que você fala, mas você tem o direito de se manifestar. Isso é a base da democracia. Se não me engano, é Jean-Jacques Rousseau, autor do Contrato Social. Então, a democracia é isso, é a troca de informações, troca de ideias, o respeito a opiniões contrárias, é o debate, é a imprensa livre, né? Nós hoje só estamos numa democracia por causa da imprensa livre. Então nós temos que dar a oportunidade para as pessoas se manifestarem. Obviamente que aqueles que extrapolarem, né, terão uma consequência jurídica, ou calúnia, ou injúria, ou difamação, ou dano moral, que também, né, são institutos muito importantes em um modelo democrático. E parabéns por dar a oportunidade para candidatos de esquerda, de direita, de centro. Eu sou extremamente conservador, então, explicando um pouco do delegado Tito Bariquel, sou conservador, trabalho pela família, sou cristão, sou armamentista. Eu não vejo problema no cidadão de bem ter arma de fogo. Já participei de debates em que me questionaram a respeito de tal fato, dizendo qual que é a importância, então, de um CAC para a segurança pública. E eu respondo, zero. Uma coisa, outra coisa. CAC nunca fez parte da segurança pública. Não acho que CACs armados vão melhorar a segurança pública. Eu digo como delegado, né? Mas a partir do momento que a segurança pública é um direito de todos, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, e que o Estado, infelizmente, não é onisciente, onipresente, e não pode garantir a segurança do cidadão, como é que eu vou proibir alguém, como eu falei, com mais de 25 anos, com bons antecedentes, com treinamento, com condições, de ter uma arma em casa? Eu, Estado, como é que eu vou proibir? Não posso, jamais, em tempo algum. Então não acho que seja uma política de segurança pública que vai melhorar, armando toda a sociedade, os bandidos vão ter medo. Não acho que esse é o caminho, acho que é um direito do cidadão.
Então eu trabalho nesse sentido, com a liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? E acredito, Danilo, no Estado enxuto. Acredito no Estado enxuto, mas o Estado enxuto passa por saúde, passa por segurança e por educação, porque a segurança, a saúde que nós oferecemos hoje, né, infelizmente não vai ao encontro da população. A educação, não sei se você é professor, Danilo. Não. Nós sabemos infelizmente, que a educação que é ofertada hoje é uma educação que deixa a desejar. Minha irmã, por exemplo, mora no Texas, nos Estados Unidos. Lá, a educação de primeiro grau e segundo grau ela é pública. E a pessoa mais pobre e a pessoa mais rica estudam no mesmo colégio. E veja bem, é um país capitalista, né? É um país, em regra, com uma população, apesar do Partido Democrático e Republicano, é um país, em regra, com pontos de vista bem de direita, né? Mas que compreende que educação é algo inegociável, né? Tem que cortar custos, tem que investir nisso ou naquilo, o Estado não tem que investir. Agora, pelo amor de Deus, educação e saúde é a base. Isso aí, educação, saúde e segurança. Mas tenho um profundo respeito, tenho amigos, né, que são candidatos a deputado estadual, que são de esquerda. Tenho o delegado Pedro, que é pré-candidato a deputado estadual, por quem eu tenho muito respeito, né, apesar de termos pontos de vista diferentes. Da minha parte, doutor, era isso que eu queria conversar com o senhor. Se o senhor quiser complementar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, fique à vontade, doutor. Da minha parte, fechou. Então vamos lá. Eu quero agradecer ao meu amigo Danilo pela oportunidade de trocar informações, trocar ideias, e essa é a ideia de uma democracia. Opiniões diferentes, pessoas expondo seus pontos de vista, debatendo com respeito. Mas algo eu considero que é inegociável, é que lugar de bandido, Danilo, é na cadeia. E nós precisamos ter uma legislação mais rigorosa, independentemente de pontos de vista de esquerda ou de direita. A legislação do jeito que está hoje, a legislação federal, é inaceitável. Ela gera impunidade. E se nós não mudarmos nossa legislação federal, nós teremos problemas sérios, e já estamos tendo problemas sérios, e precisamos também de investimentos na polícia militar, na polícia civil, na polícia científica, na polícia penal. Investimento em polícia é algo basilar para termos uma sociedade harmônica e vivendo com tranquilidade, porque hoje, infelizmente, cada vez mais, nós vemos o quê? O cidadão trancado em casa. Nós vemos grades fechando o cidadão. Quem está gradeado, quem está preso é o cidadão de bem. E eu, às vezes, sou criticado por usar esse termo, cidadão de bem, cidadão de mal, e eu até compreendo filosoficamente que todos somos bons e todos somos maus dentro dessa argumentação, Danilo. Que nós não podemos taxar o ser humano de bom ou de mal. A minha experiência prática é que nós temos pessoas de bem e pessoas de mal. Nós temos cidadãos que, obviamente, podem praticar um crime, podem levantar de manhã, podem discutir, podem utilizar o carro de uma forma errada, mas nós temos um grande grupo de pessoas que levantam de manhã já para praticar crimes. E para essas pessoas que já levantam de manhã para praticar crimes, nós temos que ter uma legislação que permita com que elas fiquem presas, que fiquem na cadeia, que não vale a pena a prática reiterada de crimes. Obviamente, doutor, eu não quero julgar as pessoas, né, porque todos somos bons e somos maus, mas para fins de direito penal, nós temos que separar quem é a vítima e quem é o autor. Correto. Doutor Tito Barrichello, eu só tenho a agradecer ao senhor pela generosidade de atender a gente aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Boa sorte na sua pré-campanha, na sua campanha. E obrigado. Quem sabe ano que vem eu não vou estar conversando com o deputado estadual Tito Barrichello também, né? Quem sabe, Danilo? Eu coloco nas mãos de Deus sorte. E da população. Eu sou delegado de polícia, estou licenciado, né? Se for a vontade da população,
e a vontade de Deus, eu estou à disposição. Se não for, da mesma forma, eu volto para minha atividade policial, compreendo o resultado e aceito o resultado democrático das urnas sem problema nenhum, sem críticas, sem reclamações. Obrigado. Certo, doutor. Obrigado, doutor. Tchau. Boa noite. Até mais. É isso aí, pessoal. Conversa bacana sobre segurança pública, sobre projetos, né? Delegado de Polícia Civil, Tito Barrichello. Pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte. Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Compartilha. Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ver... Analisar propostas, independente se é de esquerda, de direita, você analisa propostas, né? Todas as entrevistas que eu tenho no canal, entrevistas que outras pessoas têm em outros canais. Pessoal, esse ano, 2022, ano de eleição, a gente tem que realmente ver propostas de todos os candidatos, deputado federal, estadual, senador, governador, senador, presidente da República. Vamos ver quem realmente tem projeto, tem proposta para o nosso país, para melhorar a minha e a tua vida. Pessoal, fico por aqui, né, para o nosso vídeo não ficar maior ainda, né? Obrigado, pessoal, de coração, e tchau!